dia. Para muita gente, não dormir é o pesadelo de todas as noites. Quando eu comecei a faculdade, eu comecei a ter muita insônia. Eu percebo que eu acordo várias vezes durante a madrugada. Eu tô sempre checando o relógio. Na população geral, quem dorme menos do que 6 horas, na média, está mais sujeito a ficar doente. E uma dessas doenças é a depressão. Nada te anima, nada tem sentido. Quando a gente está deprimido, tudo a gente vê como errado. O mundo é ruim, as pessoas são ruins, eu não sou legal. Se a insônia não for tratada, a depressão também não melhora. Será que melatonina resolve? A gente vai responder. E vai te contar também que se mexer pode ser um ótimo remédio. O indivíduo que faz atividade física, ele aumenta o aporte de sangue para o cérebro. Então, é um cérebro mais vascularizado. É claro que, se você aumenta mais combustível no cérebro, ele vai funcionar melhor. Melhorou, sem dúvida. Porque hoje, ela sorri espontaneamente, o que não é fácil. Durante muito tempo não foi fácil. Como é que você se sente depois do exercício? Bem, animada, cheia de energia, pronta para enfrentar o dia e a semana. E você, como é que você está se sentindo? Pronto para enfrentar a semana, esse feriadão que está acabando? Você está com insônia? Você anda dormindo mal? Escreve pra gente, tira suas dúvidas. Liga pro 40022884 ou usa a nossa hashtag Você no Bem-Estar. Hoje estão aqui conosco no estúdio o Dr. Bruno Halper, que é endocrinologista, e também a doutora Mônica Levi Andersen, que é professora do sono da Unifesp. E a gente vai começar o Bem-Estar de hoje com a nossa série 1/4. Jovens falando sobre esse gigantesco problema que é a insônia. Há 3 anos, foi mais ou menos quando eu comecei a faculdade, eu comecei a ter muita insônia. Principalmente agora que eu tô na reta final do meu TCC, não consigo dormir nada. Tô ansiosa e não dorme. Eu percebo que eu acordo várias vezes durante a madrugada. Eu tô sempre checando o relógio. Os jovens estão vivendo uma vida muito agitada, estão ligados no 220 e precisa baixar essa agitação toda. Deito na cama, viro de um lado para o outro, mas não consigo dormir. A minha dúvida é como eu faço para gastar toda a minha energia. Procura chegar em casa, toma um banho morno, toma um lanchinho e vai fazer uma atividade bem relaxante, pouca luz, para sentir o sono, para perceber o cansaço do dia, porque você está cansado. Já me falaram para fazer academia, já me falaram para correr, eu faço todo esse tipo de coisa, mas eu não consigo me desligar. Sempre que eu tô praticando exercício, que eu tô dormindo cedo, ainda assim eu tenho um sono leve. Já te deram a dica do exercício, é uma boa, mas o exercício não à noite, não perto da hora do sono. Baixar a quantidade de substância estimulante que você toma, cafeína, se você fumar, tirar o cigarro da noite, de preferência parar de fumar. Quando o caso é mais crônico, não adianta só mudar o estilo de vida, às vezes precisa de tratamento médico. Já tentei alguns tratamentos naturais, já tentei alguns remédios controlados, só que esses remédios controlados, eles me deixam no outro dia muito cansada, muito devagar, uma dificuldade de processar as informações maiores. A medicação tem efeito colateral. Dificilmente você vai tomar um remédio para induzir o sono e de manhã vai estar ótimo. Existe tratamento não farmacológico, sem medicação para insônia, com terapia cognitiva comportamental, que são sessões de terapia focadas no problema do sono. Primeira participação do dia é uma pergunta da Débora, doutor Bruno. Olha o que ela está falando. Tenho o costume de dormir com a televisão ligada. Quando não o faço, sinto falta. Faz mal? Muita gente tem esse mesmo costume que a Débora, né? Faz mal? Faz muito mal. Não sei, pouca gente sabe, mas a gente dentro do nosso corpo tem um relógio biológico. E esse relógio diz pra gente quando é dia e quando é noite. Quando a gente à noite fica em lugar muito iluminado, ele manda você está mandando uma informação para esse relógio biológico que ele está errado, que não é noite, que é dia, porque ele não está esperando receber luz à noite. E isso muda totalmente o nosso organismo. Não é só ruim para o sono é péssimo, tá? Porque a noite é pior, você acorda muitas vezes, mas é ruim para o metabolismo como um todo. Digo mais,
Aquela luzinha que às vezes fica na TV, aquela vermelhinha, azulzinha... Eu sempre cubro aquela luz do stand-by, né? Aquela já é suficiente para atrapalhar o nosso relógio biológico. Imagine, então, assistir TV, ficar com a TV ligada na hora de dormir. E celular e tablet? Muito ruim. Então, assim, uma das coisas mais importantes para dormir bem é não usar muito computador, celular, tablet antes de dormir ou algumas horas antes de dormir, pela mesma razão. Você está mandando para o seu cérebro a informação de que é dia, porque aquela luz o corpo não está esperando receber naquele horário. E aí vai inibir a produção da melatonina, que é esse hormônio do sono, que tem muita gente interessada cada vez mais nele, que a gente vai falar um pouco mais sobre melatonina daqui a pouco. Mas eu queria saber da doutora Mônica, então o que a gente tem que fazer? Desligar as telas, ok. E depois desligar as luzes também é importante, baixando a luz da casa? O ideal seria baixar as luzes, desligar o nosso cérebro, Mari, é muito difícil, mas o mais importante é a gente ter medidas de higiene do sono. Como o Dr. Bruno disse muito bem, a luzinha da televisão, dispositivos eletrônicos, como a gente falou no programa anterior, 1 hora antes, reduzir o consumo de cafeína, não discutir a relação à noite. Sem DRs à noite. Por que isso é importante? Porque aumenta o cortisol, que é o hormônio de estresse. E para a gente ter uma noite de qualidade, a gente precisa ter repouso, relaxamento do nosso cérebro. O ideal seria a gente tirar todas as variáveis que estressam a gente, chegar em casa com pouca luz, um ambiente agradável para jantar com a família, interação agradável, deixar a televisão, o computador, os tablets de lado e assim a gente ter um sono muito melhor e bem-estar no dia seguinte. Muito melhor, com muito mais bem-estar, porque a gente vai ver agora que a qualidade do sono interfere em muitas doenças, inclusive na depressão. Michele Loreto mostra pra gente em mais um episódio da nossa série Depressão. Precisamos falar sobre isso. Essa série foi uma ideia, gente, da produtora executiva aqui do Nosso Bem-Estar, que é a Karina Dorico. Sabe quando o sono vira pesadelo? Eu me batia muito na cama, eu percebia isso porque amanhecia coberta pelo chão. Eram noites muito inquietas. As noites ruins se refletem nos dias. Cansaço, falta de alegria, desânimo. Mas a sensação era de que eu estava num universo que não era o meu. E eu não sabia o nome que tinha aquilo, sabe? O nome disso era depressão. 75% das pessoas que têm algum sintoma depressivo também se queixam de problemas para iniciar ou manter o sono. Mas o que chega primeiro? A insônia ou a depressão? Hoje já se sabe que essa é uma via de mão dupla. Muitas pessoas tiveram depressão primeiro e, por causa dela, desenvolveram insônia. Mas o contrário também acontece. Dormir mal pode deixar uma pessoa deprimida. Uma sociedade em que nós chegamos em casa muito mais tarde por causa de transporte público, violência, preocupação, demandas profissionais ou mesmo de escola. Depois ainda tem a internet, sem contar que muitos levam o celular para a cama. Com isso a gente reduziu o tempo de sono, fazendo que ao amanhecer as substâncias não estão mais em equilíbrio no nosso cérebro. Dormir menos do que o corpo precisa prejudica a liberação no cérebro de serotonina e a noradrenalina, substâncias importantes para o nosso bem-estar. Um cérebro que não dorme é um cérebro que está devendo situações de bem-estar. Na população geral, quem dorme menos do que 6 horas, na média, está mais sujeito a ficar doente. Eu acordava cansada e preguiçenta. Sabe quando você fala, ai, quero dormir? Mas ela demorou para descobrir onde tudo começou. Uma prótese dentária mal feita prejudicava a respiração. Por causa disso, ela teve a apneia do sono, um distúrbio que faz a pessoa acordar várias vezes durante a noite. Isso levou a um quadro de insônia e, com o tempo, veio a depressão. Cerca de 41% das pessoas que hoje têm depressão já tinham insônia anteriormente, anos antes. Mesmo tomando antidepressivo e remédio para dormir, a Nahime continuava rolando na cama. Se ele continua com insônia, ele tende a
recidivar, ou seja, ele tende a piorar os sintomas da depressão em médio prazo. Nesse caso, você pode ajudar com alguns medicamentos que podem favorecer o sono. Alguns medicamentos para dormir, eles vão bem com alguns antidepressivos, sim. Só depois que fez um novo implante dentário, Nahime voltou a respirar direito e a dormir bem. Acordar com alegria, fazer assim no espelho, dar um sorriso, sabe? Tratando a causa de tudo, ela também conseguiu controlar a depressão e a vontade de viver voltou. Eu voltei a ser uma pessoa muito melhor do que quando eu me deprimi. Então, hoje eu sorrio, eu ando de bicicleta, eu ando quilômetros pela água do mar, assim. Aumentou em mim a vontade de ser eu mesma. Mas o maior aprendizado que eu tirei, eu acho que foi assim, não desanimar e procurando sempre uma cura, uma resposta, alguma coisa. O que eu não podia era me entregar, isso eu sabia, que eu não podia. Que beleza, hein, Naine? Parabéns, é isso aí, não se entregar, nem para uma coisa nem para outra. Primeiro descobrir, né, diagnosticar, importantíssimo para poder começar o tratamento. Como é que as pessoas sabem, doutor Bruno, que a melatonina pode estar fora do eixo, assim, digamos assim? Como é que ela é produzida no nosso corpo, a melatonina? A melatonina é produzida unicamente durante a noite. Então, durante o dia não se produz nada. Mesmo que você fique num quarto escuro durante o dia, você não vai produzir melatonina. Que interessante. Então, como a gente pode ver, à noite o nosso pico de melatonina entre as 10 e as 2 da manhã começa a ser produzido assim que começa a escurecer e ela para de ser produzida assim que amanhece. Como eu falei, se você está num lugar com muita luz, com luz de tablet, de celular, essa produção vai cair e você começa a ter o sono entrecortado, dorme mal. Então esse é um jeito de saber que talvez sua produção de melatonina não esteja muito boa. E para todo mundo aquele pico entre 10 da noite e 2 da manhã? Ou tem gente que começa a ter esse pico um pouco antes? Eu, por exemplo, tenho sono bem mais cedo. Isso é uma média, mas de fato, existem aquelas pessoas que são mais ativas durante o dia e tem aquelas pessoas que são mais ativas durante a noite. Então, a melatonina dessas pessoas também é diferente. A melatonina de pessoas mais noturnas demora mais para começar a ter esse pico e das pessoas mais de dia, o pico é um pouco mais precoce. Mas a ideia principal é que sempre vai ser produzida à noite e nunca de dia. E se você tem melatonina de dia, por exemplo, se você toma melatonina de dia, isso vai desregular totalmente o seu organismo. Isso não deve ser feito nunca, tomar melatonina de dia, mesmo que você queira dormir de dia. De dia? Isso é importante, porque tem muita gente que quer dormir de dia e começa a tomar melatonina. Tem uma pergunta do nosso auditório virtual sobre a melatonina do Francisco. Olha lá, qualquer pessoa pode tomar melatonina sintética? O que a gente tem visto é que cada vez mais gente tem tomado melatonina, né? Às vezes traz de fora, compra pela internet. Qual é o risco? Primeira coisa, antes de falar do risco, é que mesmo pessoas que dormem mal, não necessariamente vão melhorar com a melatonina. Quem que vai melhorar com melatonina? Quem está produzindo pouca melatonina, né? Então, se você tem um problema do sono por outra razão qualquer, inclusive depressão, ou às vezes uso de medicação, você vai tomar melatonina e não vai acontecer absolutamente nada com você. Esse é um ponto importante. Quanto aos riscos, como eu falei, usar de dia, jamais. Porque isso vai desregular totalmente o organismo. Mas existem outras questões, Por exemplo, se usa doses muito altas de melatonina. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas acordam ainda com a melatonina funcionando. E aí acorda com muito sono, tem dor de cabeça, rende mal no trabalho de manhã. Outra coisa que pode acontecer em algumas pessoas, 30% das pessoas, e não dá para saber quem, porque a gente não faz esse teste, a melatonina pode até piorar a glicemia, Por quê? Porque ela age em alguns receptores do pâncreas e pode fazer com que a produção de insulina seja diferente. Ou seja, pode aumentar o risco de diabetes. Em algumas pessoas, sim. Para outras pessoas, dormir bem melhora o risco de diabetes. Então, assim, não é que a melatonina faz mal ou causa diabetes. Depende muito de pessoa para pessoa. Por isso que a recomendação é sempre sob orientação médica. Para saber se para você é bom ou não. E uma coisa que pouca gente sabe também é que a melatonina, ela é
ela age contrariamente ao estrógeno, que é o hormônio feminino, né? Então, com isso, pode